Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Investidor Neto. Eu sou o Neto e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Vou trazer os melhores fundos para 2025, lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Isso é o que eu faço no meu dia a dia, 4 fundos imobiliários que eu aplico hoje. E eu vou te mostrar os rendimentos desses fundos ao longo dos anos. Então, se você gostou do tema desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos juntos. Você já pensou em investir em imóveis, mas não tem centenas de milhares de reais para comprar um apartamento? Pois bem, hoje eu vim trazer algumas opções de alguns fundos imobiliários onde você pode começar a investir com menos de 10 reais. Já pensou nisso? Vou te apresentar também 4 fundos imobiliários em que você pode começar a investir hoje para construir o seu patrimônio de rendimentos a longo prazo. Primeiramente, vamos entender o que são fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários nada mais são do que investimentos de renda variável, onde você pode ter uma pequena participação de um grande imóvel. E dentro disso, dentro desse universo, existem muitos tipos de imóveis, tipos de fundos de investimentos, onde a gente vai aplicar as melhores estratégias para que você possa investir o quanto antes. E o melhor disso é que você pode começar a investir sem burocracia, simples e rápido, através do home broker do seu próprio aplicativo do banco. Eu vou te mostrar o passo a passo de como a gente vai fazer isso. Outro ponto importante é que, além de você conseguir investir com pouco recurso, você pode começar hoje mesmo a diversificar o seu portfólio. Então, pensa aqui comigo. Se você fosse investir hoje num apartamento, numa casa, um imóvel que for, você precisaria desprender muitos milhares de reais para dar de entrada e, posteriormente, financiar o restante. Mas hoje, você pode investir em fundos imobiliários que têm grandes participações em shoppings, em galpões logísticos, e com uma cota, com uma pequena parcela, você consegue diversificar o seu capital nesses galpões, nesses shoppings. Hoje no mercado, temos 3 tipos de fundos de investimento que a gente pode estar diversificando as estratégias. Temos os fundos de tijolos, onde os recursos são aplicados em galpões logísticos, em shoppings, em prédios comerciais. Temos também a opção de fundos de papéis, onde esses fundos vão investir em CRIs, em LCIs, em papéis ligados aos imóveis. E temos também os fundos híbridos, onde eles atuam tanto com a estratégia de tijolo, como a estratégia de aplicação em papéis. Vale exemplificar que não necessariamente um é melhor que o outro, tá? É muito importante entender a qualidade dos ativos e a qualidade da diversificação desses fundos. Então, hoje também eu vou te mostrar como que você vai entender melhor isso e como diversificar o seu portfólio para que, da melhor maneira possível, você esteja sempre protegido e diversificado. Enquanto um fundo de tijolo ele depende necessariamente da ocupação desses imóveis, por exemplo, um shopping center, hoje ele precisa de lojas ali dentro, ocupando ali os determinados espaços para que isso gere rendimentos para o fundo, certo? O mesmo vale para prédios comerciais, onde grandes lajes corporativas precisam de escritórios, de grandes empresas ali que estejam alocando esses espaços. Quando a gente fala de fundos de tijolo, falamos justamente de ocupação e de vacância. Ocupação é quando os imóveis estão ocupados ali, que tem contratos de aluguéis por longos períodos para grandes empresas. E quando a gente fala de vacância, falamos justamente do contrário, que é quando o fundo ele tem o imóvel, ele tem aquela propriedade, mas não necessariamente ele está alocado e com algum contrato vigente. Então é um ponto muito importante para a gente ficar de olho, que é a questão da ocupação e da vacância, se tratando de fundos de tijolo. Se tratando de fundos de papéis, o principal objetivo por trás de um fundo é justamente a qualidade desses papéis que estão ligados aos imóveis. Então, quando a gente fala de CRI, de LCI, a gente está falando de papéis que podem estar ou não ligados ao CDI, que é o benchmark que a gente acompanha, e podem ou não estar ligados também ao IPCA. Então, um ponto muito importante se tratando de fundos de papéis é entender qual a estratégia do gestor, aonde ele quer chegar, qual a estratégia para chegar nesse objetivo e se ele acompanha algum benchmark que está pautando ali as suas decisões. Se tratando de fundos híbridos,
O interessante é que eles buscam alinhar o melhor das duas estratégias, tanto fundos de tijolo como fundos de papel. Então, aliado a isso, o fundo híbrido ele vai trazer uma grande flexibilidade nas estratégias, ele vai trazer também um grande potencial de rendimentos e uma maior flexibilidade na gestão desses ativos, pois ele não fica só atrelado à questão dos imóveis físicos, e ele tem a facilidade de trabalhar com os papéis que estão alocados. Dentro deste cenário, eu vou apresentar para vocês 4 fundos que particularmente eu gosto muito, que eu aplico e que fazem parte hoje da minha estratégia e da minha gestão de carteira. Então, o primeiro fundo que eu vou falar é um dos fundos mais famosos, que é o HGLG11. O HGLG11 é um fundo logístico que se enquadra na tipificação de tijolo e que justamente ele traz esses grandes contratos de grandes empresas para armazenamento de suas mercadorias ou de seus respectivos estoques. Então, quando a gente fala do HGLG, a gente está falando de grandes locatários, como por exemplo o Mercado Livre, Ambev e o Grupo Pão de Açúcar. Vale lembrar que o HGLG11 hoje ele está negociado por volta de R$ 150, R$ 152 reais. Então pode ser que esse valor não esteja dentro daquilo que você está buscando para compor a sua carteira, e vale ressaltar que esse é um dos fundos mais caros que eu trouxe na lista. Vou estar mostrando aqui para vocês os rendimentos que esse fundo teve ao longo dos últimos 12 meses, bem como a sua respectiva valorização de cota. Esse é um fundo para quem acredita tanto no crescimento logístico como de comércio no geral, tanto de eletrônicos como comércio varejista. Isso porque ele possui, como eu disse, ótimos locatários e esses locatários eles têm contratos de um longo prazo. Resumindo, neste fundo temos contratos bem robustos com grandes empresas e, além disso, um bom histórico de pagamentos, que é muito importante da gente acompanhar para entender se realmente o fundo está distribuindo aquilo que ele precisa distribuir por lei e, consequentemente, repassar aos cotistas. Lembrando que um fundo imobiliário, ele necessariamente precisa distribuir 95% de seus proventos. Então, vamos supor que um shopping arrecadou um valor X. 95% desse valor, ele precisa ser repassado a todos os cotistas. E isso vale para todos os fundos imobiliários, para todos os tipos. Agora vamos falar do ALZR11, que é um fundo híbrido, ou seja, tanto de tijolo como de papéis. Um ponto importante é que esse fundo ele tem uma grande quantidade de CRIs, o que auxilia muito na diversificação. Além disso, possui imóveis locados para empresas como Pets, Biorritmo e Smart Fit. Isso possui uma gestão ativa, o que busca trazer rendimentos acima de seu benchmark e contratos bem estruturados. Vale ressaltar que esse fundo possui risco moderado, ou seja, ele apresenta um bom balanço entre risco e retorno. Eu costumo dizer que o ALZR11 é um fundo coringa na carteira, porque além dele trazer a robustez dos contratos com grandes empresas, ele traz também a questão da diversificação com os papéis. Isso nos ajuda a suavizar os impactos de crises e de volatilidades que os fundos imobiliários possam ter. Agora eu vou falar sobre um fundo super acessível a todos os bolsos e a todos os investidores. Eu estou falando do KNSC11. Se trata de um fundo de papel com foco em CRIs, ou seja, ele é um fundo que ele tem mais exposição a ativos que estão ligados ou ao CDI ou à inflação. É um fundo, vale ressaltar que é um fundo bem acessível, sua cota está por volta de 8,80 mais ou menos. É um fundo com baixa volatilidade, ou seja, não tem grandes oscilações no valor da sua cota. E por ser um fundo de valor acessível, ele cabe em qualquer carteira. Então, se a estratégia está adequada ao seu perfil, adequada àquilo que você está buscando, para quem quer iniciar nos investimentos com fundos imobiliários, é uma ótima opção. Porque, além do valor baixo da cota, temos um fundo que não tem tanta volatilidade e que pode apresentar bons retornos ao longo do tempo. Ponto importante é que esse fundo está ligado à gestora Kinea, que é uma grande gestora de fundos que está ligada ao Banco Itaú. Então, se você
Quer começar no mundo dos investimentos e está pensando em migrar para fundos imobiliários? Por que não começar com um fundo que tem uma cota baixa, que tem rendimentos consistentes e que todo mês você vai ter um dinheiro pingando na sua conta que, além de ser livre de imposto de renda, que é um ponto muito importante que eu vou adentrar depois, você também pode ganhar com a valorização das cotas, tá? E isso vale para todos os fundos que eu estou comentando aqui. Ponto importante é que este fundo também possui títulos ligados ao IPCA. Então, se você busca ativos que estão protegidos da inflação, é uma ótima opção para começar. Ponto muito importante aqui para a gente finalizar, tá? Não necessariamente o fundo que paga melhores dividendos, melhores proventos, é o melhor fundo para se investir. É sempre bom ponderar todos os fatores que eu trouxe, tanto os indicadores como a qualidade dos ativos, para que você tenha uma carteira saudável e não seja aquele tipo de investidor que busca retorno a todo custo, porque isso necessariamente vai contribuir para que você coloque ativos que não sejam tão vantajosos ao longo prazo. Resumindo, boa administração, ativos de qualidade, imóveis de qualidade vão garantir para você uma carteira saudável e sustentável a longo prazo, que é o mais importante para nós pequenos investidores. Agora que você conheceu um pouco mais sobre esses 4 fundos imobiliários, deixe aqui nos comentários o que você achou deles, qual que é a sua opinião sobre essa classe de ativos. Você já investe em fundos imobiliários hoje? Eu quero saber a sua opinião. E você conhece algum outro fundo que você investe, que você tem curiosidade de saber mais informações? Conta aqui pra gente também. Por hoje é isso, meus amigos. Se você gostou do tema desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana temos vídeos sobre investimentos, finanças e empreendedorismo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!